Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje o vídeo vai ser diferente, eu acho que eu nunca trouxe outra coisa aqui no canal que não fosse animais ou plantas, coisas da natureza. Dessa vez eu trouxe um objeto e esse objeto foi uma chaleira. Eu acabei escolhendo uma chaleira porque eu achei um objeto bem bonito de desenhar. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha pensado em trazer objetos aqui para o canal, mas por uma sugestão de uma inscrita eu resolvi trazer, dessa vez desenhando com giz pastel oleoso, então eu vou começar a desenhar aqui e eu espero que vocês gostem. Bom, a chaleira que eu vou desenhar hoje é uma chaleira bem simples, ela não tem muitas ondulações, ela é bem reta mesmo, e ela é uma chaleira mais comprida. Como ela é metálica, ela tem bastante reflexo. Como eu resolvi desenhar ela em um estilo mais realista, eu coloquei todo esse reflexo aí no desenho. E para começar, então, eu comecei desenhando as partes que tinham reflexo, e eu peguei então o branco e fui marcando ali nas regiões que tinham mais reflexo. Essa é uma chaleira vermelha, eu pensei em utilizar alguns tons de vermelho, né, para fazer ela, mas eu acabei decidindo utilizar um tom só. Então eu vou passar ali esse tom no corpo inteiro da chaleira e vocês vão ver como que vai ficar o resultado. Essa ideia de utilizar mais de um tom foi porque eu pensei em utilizar um tom vermelho escuro para as regiões mais escuras, mas no caso eu achei melhor misturar ali o vermelho com o preto nessas regiões mais escuras para escurecer elas. Talvez utilizar um vermelho diferente ia só mudar ali a saturação da cor e eu não ia conseguir escurecer a região como eu realmente queria. Então, colocando o preto ali para escurecer, eu achei que daria um resultado melhor e, ao meu ver, aí no final do desenho, realmente fez toda a diferença e foi bem melhor ter utilizado o preto ao invés de um vermelho mais escuro nessas regiões. Como vocês podem ver, para escurecer ou clarear uma região, uma coisa que eu faço é utilizar o preto e o branco. E eu não utilizo o preto e o branco puros, né? Eu misturo eles à tonalidade que eu estou utilizando. Nesse caso, eu estou utilizando vermelho e, como vocês podem ver, eu passei ali, né, no início algumas regiões um pouco de branco e aí passando vermelho por cima eu consigo deixar aquela região um pouco mais clara. Ela não chega a ficar uma região branca e também não é a minha intenção deixar essa região branca, mas com esse branco ali por baixo do vermelho, os dois acabam se misturando ali e eu consigo fazer com que essa região fique um pouco mais clara. Eu tinha várias opções de chaleiras para trazer por aqui hoje, talvez eu traga outras em próximos vídeos, mas eu acabei escolhendo essa em específico porque ela é uma chaleira muito parecida com uma chaleira da minha avó. E essa minha avó já trouxe chás aqui para mim quando eu estava passando mal com essa chaleira, e é uma chaleira muito especial para mim, então por isso eu acabei escolhendo essa chaleira. E por acaso eu acho ela também uma chaleira bem bonita. Dependendo do desenho que eu tô fazendo, eu costumo gostar de deixar essas regiões aí de reflexo todas brancas. Mas nesse caso eu vi que estava funcionando muito mais e ficando bem mais bonito misturar ali o branco com a tonalidade da chaleira. Nesse caso a chaleira era vermelha, então misturando ali, principalmente nesse reflexo aí que era o maior de todos, o vermelho com branco, eu consegui ali um tom de reflexo e não um tom de branco, já que quando está refletindo alguma coisa ali no objeto, esse reflexo ele não costuma ficar totalmente branco, ele costuma ser uma mistura ali de tons, do tom do objeto com o tom ali da luz. Como a minha intenção era fazer esse desenho em um estilo um pouco mais realista, eu levei bem a sério ali a questão de luz e sombra. Então, nas regiões que eram mais claras, eu tentei evidenciar ali esse brilho, essa cor mais clara, e nas regiões mais escuras eu também tentei deixar em bastante evidência o quão escuro essas regiões eram. Ali nesse espaço entre a tampa e o corpo ali da chaleira, era a região que tinha uma maior quantidade de sombra, né? Já que a tampa gerava uma sombra no corpo da chaleira ali, bem na bordinha. Então essa região eu acabei deixando ela completamente preta. Mas em outras regiões em que tinha era sombra, uma sombra meio que misturada ali com a cor da chaleira, eu tentei misturar o preto com o vermelho e tentei ali escurecer apenas essas regiões. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante ali do resultado do giz pastel, mesmo nesse papel, que é um papel um pouco mais granulado, tentando desenhar um objeto que é um objeto totalmente liso, porque
giz, mesmo ele sendo um giz grosso, eu consegui cobrir ali totalmente o papel e consegui deixar ele dar essa impressão de que era um objeto liso. Talvez nas bordas a gente tenha um pouco mais de dificuldade de acertar quando a gente está utilizando um papel mais granulado, mas uma coisa que eu costumo utilizar nos meus desenhos quando eu estou tentando fazer bordas mais retinhas é passar a borracha nessa borda. Dá uma suavizada, não fica 100%, mas ajuda demais quando você está querendo fazer um objeto mais reto. Uma coisa que me ajuda demais a suavizar meus desenhos também e que eu utilizei aí agora é o papel higiênico. Quando a gente está ali misturando os tons ali do giz pastel, às vezes ficam algumas elevações, algumas misturas que não ficam tão certinhas e tão uniformes, mas quando a gente chega com o papel higiênico e dá uma passada nele ali por cima do desenho, esfregando um pouco, misturando um pouco os tons, a gente consegue deixar essa pintura um pouco mais uniforme, né? E a gente não vê mais essa granulação ali do giz no próprio papel. Então, utilizar o papel higiênico para deixar esse desenho um pouco mais brilhante, né? Com essa característica de como se fosse um metal, ajudou demais e eu acho que fez total diferença aí no resultado final. Bom, no início desse desenho eu fiz uma primeira camada ali com os pontos de luz antes de acrescentar o vermelho ali por cima. E às vezes, dependendo da região, o vermelho acaba tampando e não fica muito evidente que tem um pouco de brilho lá. Então eu sempre costumo voltar fazendo esses detalhes. Então eu volto com o branco, passando ali por cima do vermelho e tentando colocar esses detalhes de brilho onde eu acho que precisa. Depois que eu já passei o vermelho, quando eu acrescento o branco por cima, ele também não fica um branco totalmente liso, ele acaba se misturando ali com o vermelho, ficando um branco meio rosado, mas eu acho que é essa tonalidade que eu estava querendo, então é bem legal fazer isso também e ajuda demais ao seu desenho ficar um pouco mais realista. Como você sempre costuma me perguntar, para fazer esse desenho eu utilizei só 3 cores, essas cores foram o branco, número 29, o preto, número 28 e o vermelho, número 10. Bom, esse foi o resultado final do desenho dessa chaleira utilizando o giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro objeto que eu trouxe aqui utilizando esse material. Então, caso vocês queiram ver mais objetos por aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que sempre que possível eu tento trazer os desenhos que vocês me pedem. E se você quiser ver mais desenhos com giz pastel oleoso, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando esse material. Não tem muitos objetos por lá, mas você vai encontrar desenhos de animais, aves, plantas e tudo mais. Então dá uma passada lá, vou deixar aqui em cima dos cards para você dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir e se inscrever no canal, que ajuda demais esse vídeo a chegar até outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.